Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Lala Rocha, primeira, bom dia, tudo bem? Vi que você compartilhou meu post lá, muito obrigado. Guardando o pessoal chegar. Eu sempre entro pontualmente 8h06, hoje eu estou um pouco atrasada. Tudo bem com você? Então a ideia hoje é a gente bater um pouco o papo nesse primeiro dia do workshop, né? E a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades que nós temos. Fazenda Bom Sucesso chegando, boa noite, tudo bem? Boa noite, o pessoal está chegando, enquanto isso nós vamos conversando, eu vou batendo um papo com vocês. Boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando aqui. Então hoje vai ser o primeiro dia desse workshop, né? A ideia é que eu fale um pouco para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre as oportunidades no setor de resíduos, biogás e energia elétrica. Seria muito bacana se vocês pudessem ir fazendo pergunta para que a gente possa ir respondendo e seja mais um bate-papo do que propriamente uma apresentação unilateral minha, né? A ideia é que a gente tenha 3 dias seguidos. O primeiro dia de apresentação. O segundo dia a gente vai falar sobre... No segundo dia a gente vai mostrar 2 casos de sucesso, 2 casos que a gente tem. São 2 projetos de suinocultura com biogás e energia elétrica, né? E no terceiro dia a gente vai lançar o nosso curso, que vai ser um curso sobre como viver de energia, né? O grande desafio, na verdade, é a gente conseguir mostrar às pessoas interessadas em biogás e energia elétrica o desafio que se é você ter um projeto economicamente viável, né? Não basta você basicamente ter um projeto, quer dizer, você precisa ter um projeto economicamente viável. Então essa é um pouco da nossa ideia. Então eu vou começar falando um pouquinho para vocês, uma vez que já são 8h06, que é o horário combinado a gente começar o nosso bate-papo, né? Apesar de ter poucas pessoas, a gente vai começar, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai recapitulando um pouquinho. Então, no mercado de geração distribuída e no mercado de resíduos e biogás, onde é o mundo que a gente costuma atuar, a gente costuma encarar algumas possibilidades. No mercado muito se fala em oportunidades, muito se fala no projeto, o quanto ele é economicamente viável, mas pouca gente fala também das dificuldades. Então hoje eu vou deixar bem claro que hoje nós vamos falar sobre o lado bom da situação, né? Amanhã nós vamos começar a mostrar um pouco as dificuldades e no terceiro dia a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os passos para você efetivamente ter um projeto economicamente viável e conseguir viver de energia. Eu sou bem claro em dizer, quer dizer, hoje eu vivo de energia, eu tenho vários projetos que geram energia elétrica, biogás, e esses projetos compartilham na rede. Eu participo junto com esses projetos e à medida que esses projetos vão sendo melhores, vão sendo mais eficientes, a renda aumenta. Então o legal é isso, quer dizer, você tem que definir um pouco qual que é o seu escopo de projeto, qual que é o seu escopo de atuação. Se você quer ser um consultor, é ótimo. Se você quer ser um empreendedor, também é muito bom. E se você quer ser um investidor, também tem bastante projeto procurando investidor. Tem sapato para todo mundo. Falta você definir o que você quer exatamente, né? E claro, você precisa também conhecer do setor para não ser enganado. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o mercado de resíduos, tá? Quando a gente fala de resíduos e a gente está olhando para o setor de biodigestor, a gente está falando sobre resíduos orgânicos, tá? Então vamos deixar bem claro que não é qualquer resíduo, quer dizer, se eu tenho papel, plástico, metal, isso não serve. Eu tenho que ter resíduo orgânico. O que é resíduo orgânico? É casca de banana, é maçã, são os resíduos do setor de fruticultura, avicultura, o setor da parte de resíduos
tipo frigoríficos, os resíduos do setor agropecuário, bovinocultura, avicultura, enfim, todos esses resíduos podem ser utilizados e muito bem utilizados. Esses resíduos são ideais para você se utilizar num projeto de geração distribuída, né? Por quê? Porque eles já contêm uma grande quantidade de bactérias e à medida que esses resíduos são inseridos dentro do biodigestor, o processo de produção de biogás é quase que natural. É muito diferente de quando você trabalha, por exemplo, com resíduo exclusivamente agro, então uma cultura energética tipo milho. Então você precisa ter um inoculante lá para fazer esse projeto efetivamente produzir biogás, né? Agora vamos falar um pouquinho de resíduos. Quer dizer, resíduos é um problema para a maior parte das indústrias, é um problema para as cidades, é um problema para a sociedade hoje, né? Porque resíduo é uma coisa que ninguém quer, o resto, né? E é aí que a gente se encaixa, quer dizer, quando a gente tem um biodigestor, o resíduo na verdade é matéria-prima, ele não é resíduo. É aí que começa o processo, né? Então vamos deixar claro, quando a gente tem um resíduo médio, né, a gente está falando aí de um resíduo com matéria orgânica com 20, 30% de sólidos, né, 70, 60% de água, de umidade. Esse resíduo, ele é eventualmente capaz de produzir, tipo, 1 tonelada de resíduo, ele é capaz de produzir 200, 300, 400, sei lá, até 500 metros cúbicos de biogás por tonelada de resíduo, né? Então, o que significa quando a gente está falando da oportunidade de resíduo? A gente está olhando para uma coisa que tem preço, isso é, se alguém quiser me dar resíduo, ele tem que me pagar para eu receber, então eu vou cobrar dele alguma coisa como R$100 a tonelada, eu recebo esse resíduo a R$100 a tonelada, jogo ele dentro de um biodigestor, vou produzir vamos arredondar os números só para a gente ter grandes números na cabeça. A gente vai produzir, sei lá, 500 metros cúbicos de biogás por tonelada, e esses 500 metros cúbicos de biogás vai me gerar, tipo 2 para 1, vai me gerar 1000 kWh, 1 megawatt-hora de energia. 1 megawatt-hora de energia hoje tem o preço de mais ou menos o quê? R$600, R$500, depende da distribuidora. Então, quando a gente junta R$500 da energia elétrica com mais R$100 do resíduo, eu tenho uma receita de R$600 só na parte de resíduos, que a gente chama de gate fee, mais a parte de energia elétrica para eu viabilizar esse meu empreendimento, que é um negócio espetacular, né? R$600, R$500 de receita com energia elétrica e recebimento desse resíduo. Muito bem. Desses 500, R$600, quanto que é lucro, né? Isso é o que a gente vai discutir ao longo dos próximos dias, quer dizer, nós estamos olhando a receita. Então hoje vai ser um dia onde eu vou falar sobre as oportunidades, depois nós vamos falar sobre os aspectos operacionais e depois sobre as margens, lucros e custos de construção. Então vamos olhar para a receita, eu estou olhando R$500, R$600 de resíduo, quer dizer, é um excelente preço, né? E resíduos hoje é um problema para a maioria das indústrias, é um problema para a sociedade, então você tem uma quantidade de resíduos muito grande. Ah, mas eu posso usar grama, eu posso usar capim, você pode usar o que você quiser, mas o resíduo ele tem preço, então é muito mais legal você trabalhar com um produto que tem preço do que com um produto que tem custo. Então se eu for trabalhar com uma silagem de milho ou grama, eu tenho custo para conseguir esse produto, é muito mais legal trabalhar com resíduo onde eu tenho preço, né? O mercado de resíduos no Brasil está só começando, então hoje a maior parte da quantidade de resíduos vai para lixões e vai para aterros sanitários, né? Com as novas legislações vem aumentado. Pessoal, agradeço se vocês puderem clicar no coraçãozinho, porque daí o Instagram começa a convidar mais pessoas, senão ele acaba basicamente restringindo somente a nossos participantes atuais, né? Então, o resíduo hoje que é tratado em lixões e aterros sanitários, ele é bastante problemático, ele basicamente fica aterrado lá, você gera uma grande quantidade de líquido, né? Esse líquido é chamado de chorume, ele vai para a base desses aterros sanitários. Muito obrigado pelos corações. E esse chorume tem uma carga orgânica muito grande, muito útil na geração de energia por meio de biogás, porque é basicamente a parte líquida desse resíduo orgânico que está saindo por baixo, né? Então, a quantidade de resíduos é estratosférica. Esse problema e essa quantidade de resíduo ela está disponível basicamente
em todas as cidades, em todos os locais. Então a gente consegue essa quantidade de resíduos em qualquer cidade, eu consigo basicamente em qualquer indústria e eu consigo basicamente em qualquer fazenda de agropecuária. Então é muito interessante porque você consegue obter uma receita por meio desse resíduo e não somente obter uma receita por meio desse resíduo, mas você consegue utilizar esse resíduo como matéria-prima do teu processo. Então vamos elencar aqui os resíduos que são muito interessantes. São os resíduos agroindustriais, que eles vão te pagar para você receber. São os resíduos agropecuários, onde esse passivo já está com o produtor agropecuário. Então é muito interessante porque você não tem a questão logística e você tem uma grande quantidade de resíduo disponível localmente. Então você vai pegar essa quantidade de resíduo e vai utilizar dentro do biodigestor para produzir energia elétrica. Então esse mercado de resíduos é uma das coisas que eu queria falar hoje com vocês. É uma coisa bastante interessante e à medida que o mercado vai evoluindo, os resíduos deixam de ser um resíduo e passam a ser uma matéria-prima. Então é um pouco do que a gente está olhando hoje, que é o mercado de resíduos, né? O setor agropecuário hoje é onde concentra a maior quantidade de resíduos orgânicos. Por quê? Porque o Brasil é um dos países pioneiros e um dos maiores produtores agropecuários do mundo. Então a parte de bovinocultura, suinocultura e avicultura é muito grande e você tem uma quantidade de resíduos muito grande para ser utilizado. Então esse é o tipo de resíduo muito interessante onde a gente deve utilizar ele na produção agropecuária e na produção de biogás. Quando você tem uma cultura uma atividade agropecuária bastante intensiva em energia elétrica, como é o caso, por exemplo, da parte leiteira, então é muito interessante, porque você de um lado você tem um resíduo, do outro lado você já tem um consumo de energia elétrica. Então você junta uma coisa com a outra e faz total sentido você ter uma quantidade grande de um lado, demanda de energia elétrica por meio do consumo na parte de refrigeração de leite, essas coisas, e por outro lado a oferta de resíduos orgânicos, né? Então a gente começa a ligar a parte de resíduos com a parte de energia elétrica. Energia elétrica é um bem de uma demanda inelástica, quer dizer, você tem o que você tiver de energia elétrica é praticamente consumido, né? Hoje nós utilizamos como meio de transporte a própria rede de distribuição das distribuidoras. Então, por meio da rede de distribuição, a gente faz um projeto de geração distribuída, onde eu conecto na distribuidora e vendo a minha energia elétrica por meio da rede distribuidora. É muito interessante esse processo, porque você tem até 60 meses para você fazer essa liquidação de energia. Então eu gero a minha energia elétrica, compartilho na rede e à medida que eu conseguir um comprador que absorva a minha energia elétrica, eu destino essa minha energia elétrica para esse comprador, né? Então eu acabo tendo um produto que é muito nobre. A energia elétrica é um produto muito nobre, onde eu consigo vender a qualquer momento, né? Então eu acabo ligando duas coisas, quer dizer, eu tenho a solução do problema de resíduo orgânico por outro lado e tenho a solução do custo de energia elétrica que só aumenta por outro. Então eu acabo juntando essas duas coisas, o que é bastante interessante. Uma outra coisa que vem crescendo bastante é a questão do biometano, né? Então o biometano ele é um produto novo, né? Ele é basicamente um produto substituto do gás natural e também do GLP. Ele tem uma resolução própria, né, para isso, e ele é muito interessante porque você consegue utilizar o gás metano tanto na geração de energia elétrica, como a gente falou há pouco, mas também, uma vez purificado, você consegue utilizar esse gás pressurizado, por exemplo, no abastecimento de veículos, você consegue utilizar no abastecimento de caminhões e outros veículos de transporte. Então o biometano acaba tendo esse viés muito forte do uso no setor de transporte, o que é bastante interessante, né? Nós já fizemos uma live, ela está presente lá no YouTube, basicamente desses assuntos que nós estamos falando. Então a gente já falou sobre resíduos, a gente já falou sobre energia elétrica, a gente já falou sobre o setor agropecuário, suinocultura, apresentamos 2 cases do Ian Rages e do Anélio Tomazoni, né? E falamos também de um pouco do estudo de viabilidade do setor de energia elétrica. Também no setor de biometano nós apresentamos uma empresa convertedora de veículos, né, que ela utiliza
a conversão basicamente do gás natural veicular, do GNV, nessa tecnologia para a conversão de tratores e veículos pesados de transporte, né? E então esses 6 assuntos a gente já acabou tratando lá. O que é muito interessante vocês pegarem, visualizarem esses itens, porque são os itens de grande oportunidade do setor, né? Um outro problema, muitas vezes encarado, é o resíduo dos biodigestores. Então, eu tenho meu resíduo que entra no meu biodigestor e produz, por um lado, biogás e energia elétrica, mas depois ele sai do lado de lá do meu biodigestor e o que eu faço com esse resíduo? Bom, o que eu vou fazer com esse resíduo? Lógico, eu vou utilizar esse resíduo na produção agropecuária. Por quê? Porque esse resíduo ele é muito rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Ele contém aproximadamente 1% de cada coisa. 1% de nitrogênio, 1% de fósforo e 1% de potássio. E quando eu vou comprar esse adubo como produtor agropecuário, eu vou pagar muito caro por isso. Eu vou pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 a tonelada de um adubo. Quando eu tenho um resíduo orgânico que veio proveniente da parte orgânica ou agropecuária, retornando para a agricultura, eu consigo absorver. Então veja só, eu consigo pegar 100 a 150 reais, até 300 reais a tonelada por um resíduo orgânico, eu consigo ganhar quase 800 reais, 700 reais por tonelada de resíduo orgânico, dependendo da composição, na formato de energia elétrica. E agora nós estamos falando na terceira receita, que é a receita do biofertilizante, né? E quando você junta essas 3 receitas, é que a beleza do projeto ela aparece, né? O projeto ele fica com uma viabilidade econômica muito boa e faz total sentido a gente investir. Então, nós da Agroenergia, nós da Viver de Energia, hoje nós assessoramos e temos aproximadamente 15 projetos. Esses 15 projetos nós abastecemos mais ou menos 1.000 unidades comerciais, né, em diversos estados por meio da energia elétrica. Por quê? Porque a energia elétrica hoje é o bem mais caro, mais fácil de vender, estocável, porque você tem 60 meses para estocar com a distribuidora. Então faz total sentido você trabalhar com energia elétrica muito mais do que biometano, né? Mas à medida que eu começo a ter mais resíduo e eu começo a ter mais matéria orgânica para produzir biogás, e eventualmente eu não consigo desafogar essa energia elétrica toda na minha conexão elétrica, faz total sentido eu começar a utilizar como uma nova fonte que é o biometano, né? O biometano paga bem? Sim, ele paga bem, ele paga mais ou menos a mesma coisa que a energia elétrica. O único inconveniente do biometano é que eu preciso entregar ele pressurizado quando é para veículos. E essa pressurização, ela demanda uma grande quantidade de energia elétrica, que é meu outro produto. Então, eu utilizo resíduo como matéria-prima, produzo energia elétrica, tenho uma sobra de biogás, utilizo essa sobra de energia elétrica para comprimir o biometano e vendo isso no formato de GNV. Excelente produto, né? E em pequena escala, funciona? Depende do que a gente chama de pequena escala. Então, quando a gente tem projetos economicamente viáveis, juntando diversos tipos de receita e com uma tecnologia bastante afinada, eu consigo ter uma escala menor de viabilidade. Quando eu tenho um projeto menos azeitado, eu acabo tendo que precisar um tamanho muito grande para diluir todos esses custos, né? Então faz total sentido a gente juntar esses diversos tipos de receita, juntar o resíduo, juntar energia elétrica, juntar biometano, juntar biofertilizante para compor um projeto de geração de energia elétrica onde eu tenho capacidade de viver de energia com isso, né? Um outro novo produto que agora no Brasil começa a se despontar é o próprio CO2. Por quê? Porque o biogás ele é composto de aproximadamente 60% de metano. Quando a gente filtra o biogás para obter o biometano, onde a gente vai ter acima de 90% de metano, o que sobra é o CO2, que é esses 40% que compõem o biogás. O que eu faço com esse CO2? Eu vou separar e ele vai virar um novo produto, né? Para que é utilizado o CO2? O CO2 ele é utilizado na indústria alimentícia, na indústria de bebidas, ele é utilizado em extintores de incêndio, ele é utilizado em diversas indústrias, inclusive nos abatedouros, onde estão próximos das indústrias da suinocultura, das bovinoculturas, próximo da produção agropecuária, onde tem um resíduo orgânico, né? Então, o que eu queria falar hoje para vocês nesse workshop, aliás, o que é o workshop? É a reunião de pessoas para discutir determinado tema. É a beleza do setor de resíduos, biogás, energia elétrica e biometano.
onde com uma única tecnologia a gente consegue juntar todos esses itens de resíduos, né? Energia elétrica, biometano eventualmente, CO2 e biofertilizante. Então essa cesta de produto é o que compõe a beleza do setor de resíduos e energia elétrica. Marco, mas eu posso utilizar também o solar? Claro que pode. Então, se eu tenho hoje uma demanda muito grande por biometano, eu começo a utilizar parte da minha energia elétrica para comprimir esse metano que eu tenho, vendo ele como biometano e começo a utilizar a energia solar como produtora de energia adicional para o meu projeto, para eu conseguir exportar e ter adicional, e eventualmente ter uma receita adicional. Então, eu tenho dos canais de venda que são a conexão elétrica, eu tendo o canal de venda que é o biofertilizante, eu tendo o canal de venda que é o biometano e tendo o canal de venda que é, olá Rovanick, tudo bem? Que é o uso do biofertilizante, quer dizer, eu tenho esse mix de produto que eu consigo ter uma rentabilidade, uma viabilidade muito interessante para o meu projeto, né? Então, qual que é o objetivo nosso aqui hoje, gente? É a gente bater um papo e entender que esse projeto é extremamente viável, né? Como eu disse, nós temos 15 projetos, né? Todos esses projetos nós damos acompanhamento técnico, algum eu participo como investidor, né? Para que a gente consiga desenvolver e eventualmente viver de energia elétrica. Grandes números para vocês terem noção. Um projeto hoje de 75 kW, mais ou menos, ele vai utilizar mais ou menos 25 a 30 toneladas de resíduo por dia. Então eu estou falando de 25 a 30 toneladas por dia. A R$100 cada tonelada, faça a conta para mim quanto que eu estou recebendo de resíduo por dia com esse meu projeto. 20 vezes 100. Fez a conta? Dá R$2.000 por dia para alimentar o meu biodigestor. Pois bem, esse meu projeto de 75 kW, que é um projeto relativamente pequeno, de mais ou menos 1.000 metros cúbicos de biodigestor, ele vai conseguir produzir de energia elétrica numa média mensal aproximadamente 50.000 kWh. 50.000 kWh é um excelente número de produção de energia elétrica. 60.000 é bom? Impossível. 40.000 é bom? Menos do que 50. E 30.000 está demais. Vamos ficar nos 40.000 kWh. 40.000 kWh vezes 60 centavos. Faça a conta para mim quanto que dá de receita por mês de energia elétrica. Repetindo para vocês, 40.000 kWh vezes 60 centavos. Então, eu vou obter R$24.000 de faturamento com energia elétrica num projeto pequeno de 75 kW. R$24.000 mais R$2.000 de receita de resíduo por dia. Marco, tá demais. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só com R$200 por dia, tá bom? De resíduo. Então, eu estou trabalhando R$200 por dia, vezes 30, dá 200, 2.000, R$6.000 por dia, por mês de resíduo, mais R$24.000 de receita da energia elétrica, nós estamos falando de uma receita de R$30.000. Pessoal, eu agradeço se vocês puderem clicar no coração só para convidar mais gente para o nosso bate-papo, né? Porque o Instagram acaba convidando apenas quando você tem um coraçãozinho. Então nós estamos falando de R$24.000 de receita de energia, mais R$6.000 de receita de resíduo. Nós estamos falando que essas duas receitas vão entregar R$30.000 de receita. Pois bem, o que mais que eu vou ter de receita? Olha, eu não vou considerar o biometano, porque eu não vou vender esse biometano, e eu não vou considerar o adubo orgânico, porque é difícil de vender, é uma despesa evitada do produtor agrícola, então não vou considerar essa receita. Se eu considerar apenas a receita desses dois resíduos, desses dois produtos, resíduo e energia elétrica, eu estou falando de R$30.000 de receita por mês. R$30.000 de receita por mês, num ano eu tenho R$360.000 de receita por ano.
Quanto que custa para construir um projeto desse, Marco? Um projeto desse custa R$350 mil. Então eu estou dizendo que em um ano eu sou capaz de obter a receita que vai quase que pagar esse projeto inteiro. Mas é lógico, eu vou ter despesa, eu tenho manutenção com motor, eu tenho despesa com óleo. Tá bom, Marco. Então qual que é a viabilidade desse projeto? Esse projeto consegue se pagar em 2 anos. Mas qual que é o detalhe? Hoje, a parte de produção agropecuária, quando incentivada com receita renovável, ela é 100% financiável. Ela é 100% financiável por qual banco? Qualquer banco. Se você apresentar uma garantia, ele é 100% financiável. Então, o que vai acontecer? Você vai construir um projeto de energia renovável 100% financiável, onde você tem 10 anos para pagar, 6,5% de taxa de juros ao ano, tá? Onde você vai obter R$30 mil de receita por ano, por mês. Se eu tirar 50% para pagar o projeto em 2 ou 3 anos e tirar esse valor também para pagar as despesas de manutenção do motor, eu estou falando de R$15 mil de receita líquida por mês com apenas um projeto de 75 kW. Nós temos 15. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é um projeto extremamente viável, é um projeto, na verdade eu não tenho 15, a gente conduz 15 projetos em parceria com outros produtores que investem. Então não é que eu ganho 15 mil vezes 15, essa conta é muito boa de fazer, quando é principalmente o número dos outros, né? Mas não é bem assim o número. Mas eu não ganho dinheiro com curso, eu não ganho dinheiro com essa coisa, eu estou tentando mostrar para vocês o quanto viável é isso, né? Então é muito interessante a geração distribuída. Quando ela se junta com biogás, quando ela se junta com solar, quando ela se junta com resíduos, ela acaba tornando, porque o pessoal acha que é só lucro, né, Marco? Então ela se torna uma receita bastante completa, porque ela tem um hedge natural, vocês me entendem? Porque eu tenho resíduo, eu tenho energia elétrica, eu tenho biometano, eu tenho adubo orgânico, então eu acabo tendo um equilíbrio bastante de resíduo, de receita. Eu tenho uma receita dependente bastante do setor elétrico, que é muito difícil de cair o preço do setor elétrico, então eu posso fazer um planejamento de médio e longo prazo para isso. Então é um pouco disso que a gente busca contar para vocês nesse primeiro dia, a gente mostrar as possibilidades, né? Então o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje é a possibilidade desses setores: energia elétrica, resíduos, biometano, CO2, fertilizante. Acho que esses são os grandes produtos que a gente tem no setor de GD, no setor de geração distribuída aliado a resíduos e biodigestores, né? Amanhã o objetivo é mostrar para vocês um pouquinho de alguns casos de sucesso, então vou passar 2 vídeos de 2 projetos nossos mostrando como é que funciona tudo, desde a parte da pecuária até a parte de conexão elétrica, como é que se dá todo esse processo de resíduo, geração de energia, uso, compensação, contabilização, absolutamente tudo, tá? E no terceiro dia com vocês, que vai ser na quarta-feira, eu vou falar um pouco com vocês sobre como é que a gente consegue construir um projeto desse, tá? Gostaria muito que vocês pudessem compartilhar com outras pessoas para que a gente tivesse um número maior de participantes. Essa live eu vou deixar salva tanto no IGTV, aí no Instagram, como eu vou colocar no YouTube. Hoje foi um pedido de muitas pessoas que a gente transmitisse essa live via YouTube, mas eu não consegui fazer a conexão, é muito complicado a gente juntar as transmissões multiplataforma, Instagram, YouTube, Facebook, um é vertical, outro é horizontal, acaba sendo um imbróglio de tecnologia, então a gente acabou focando em ficar em uma única plataforma. Então agradeço a todos vocês a participação, essa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar também lá pelo YouTube e amanhã nós estamos aqui de novo para mostrar esses casos, né? Se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem me fazer, né? A ideia é que nessas lives a gente vai respondendo as perguntas ao mesmo tempo que eu vou batendo um papo aqui. A ideia é que seja mais um bate-papo do que propriamente dito eu falando aqui. Então a ideia é que eu vá respondendo para vocês, né? Porque se não fosse assim, seria só fazer uma gravação e mandar para todo mundo. Então dou a liberdade aqui de vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem. Eu vou respondendo na medida que eu souber também, para que a gente torne a nossa apresentação mais dinâmica e mais bacana, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, até amanhã, e amanhã a gente vai mostrar os casos de sucesso para vocês. Um grande abraço, pessoal!